Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso vídeo informativo, diretamente do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Ipagre-Cepa. Meu nome é Cristiele e hoje vamos mergulhar nos dados mais recentes do Boletim Agropecuário de Santa Catarina, referente a agosto de 2025. Esse boletim é uma ferramenta essencial para o nosso agronegócio. Ele não apenas reflete a saúde do setor, mas também nos oferece insights cruciais para a tomada de decisões estratégicas. Seja você um secretário de Agricultura, um pesquisador, um técnico, um membro de cooperativa ou então um agricultor diretamente da lida diária, essa análise é para você. Nosso objetivo aqui é claro, queremos traduzir os números e tendências em informações claras que facilitem tanto o planejamento como a gestão em um setor tão importante para a economia catarinense e brasileira, o nosso agronegócio. Vamos lá! Começamos pelo setor de grãos, que nos traz um panorama misto, mas com pontos de grande destaque. Para essa análise, convidamos o analista de socioeconomia da Ipagre-Cepa, João Alves. No feijão, em julho, o carioca registrou queda de 8,42%, fechando a R$ 145,39 por saca de 60 quilos. O feijão preto teve redução menor, de 0,14%, a R$ 124,45. Para o feijão carioca, já observamos uma leve elevação no início de agosto. A safra catarinense de feijão 2024-25 atingiu 129 mil toneladas, um incremento de 14% em relação ao ano anterior. O milho enfrentou nova queda de 3,9% nos preços pagos ao produtor em julho, pressionado pela segunda safra brasileira. Contudo, em agosto, já tivemos sinal de recuperação de 1,4% na média dos primeiros 10 dias. Santa Catarina registrou crescimento de 25% na produção, colhendo 2,7 milhões de toneladas, com uma produtividade recorde de 9,4 toneladas por hectare. A soja, após um recuo de 0,6% em julho, já sinaliza a reação nos preços em agosto, atingindo a cotação prévia de R$ 123,11 por saca. A produção recorde brasileira e o relatório do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que apontam redução na produção e estoques globais da leguminosa, foram fatores-chave. Em Santa Catarina, a área plantada aumentou 2,3% e a produtividade média saltou para 16%, resultando em um crescimento de 18,59% na produção total, somando 3,3 milhões de toneladas. Para o trigo, os preços em Santa Catarina continuam em queda desde maio. Em julho, a variação mensal foi negativa em 0,75%. A concorrência com o trigo importado tem sido um fator significativo. Para a safra 2025-26, a estimativa é de redução na área plantada para 101,5 mil hectares e queda de 16,77% na produção, chegando a 359,8 mil toneladas. Muito obrigada, João. Agora vamos ao setor de hortaliças, com destaques para o alho e a cebola, culturas de relevância em nosso estado. Para essa análise, conversamos com o analista da Ipagre-Cepa, Luiz Araújo. O alho iniciou agosto com redução de 10% nas cotações no atacado, comercializado a R$ 21,75 para as classes 4 e 5. Em Santa Catarina, a estimativa de produção mantém 7,6 mil toneladas, com lavouras em ótimas condições. De janeiro a julho, o Brasil importou mais de 109 mil toneladas, 3% a mais. A China continua sendo o nosso principal fornecedor e o preço médio FOB do alho importado reduziu 25% em julho. A cebola também registrou queda no atacado em julho, com redução de 11%. O preço fechou a R$ 57,00 por saca de 20 quilos.
Em Santa Catarina, o plantio da safra 2025-26 já atinge 72% da área estimada, com destaque para o aumento do semeio direto. As lavouras estão em boas condições em 92% da área acompanhada. Em importação, o Brasil reduziu significativamente suas compras, com queda de 46% de janeiro a julho. A Argentina é o principal fornecedor, com 94% do volume. Excelente análise, Araújo. Agora vamos ao setor da pecuária, um pilar fundamental da economia catarinense, que enfrenta desafios e demonstra resiliência. Para falar sobre esse tema, recebemos o analista da Ipagri-Cepa, Alexandre Gil. Após um período de resultados negativos em decorrência de um foco de influenza aviária no Rio Grande do Sul, os embarques de carne de frango de Santa Catarina começam a apresentar recuperação. Em julho, exportamos 95,4 mil toneladas, crescimento de 25,2% em relação a junho. As receitas cresceram 22% no mês, somando 193,5 milhões de dólares. De janeiro a julho, Santa Catarina exportou 668,2 mil toneladas, com receitas de 1,37 bilhão de dólares, altas de 0,3% em volume e 7,3% em valor, o que sinaliza resultados potencialmente favoráveis no ano, apesar do cenário desafiador. Na carne suína, julho trouxe quedas nas exportações em relação a junho e a julho de 2024, mas o destaque é o acumulado de janeiro a julho deste ano. Santa Catarina exportou 433,5 mil toneladas, gerando 1,07 bilhão de dólares em receitas. Este é o melhor resultado histórico para os 7 primeiros meses do ano. Mais uma vez, Santa Catarina lidera, respondendo por 51,5% do volume e 52,1% das receitas das exportações brasileiras de carne suína no ano. No que diz respeito à bovinocultura de corte, o preço do boi gordo em Santa Catarina registrou queda de 3,3% nas primeiras semanas de agosto. Essa baixa é influenciada pela tarifa de importação adicional de 40% imposta pelos Estados Unidos. Embora o Estado exporte pouca carne bovina, o impacto é indireto, já que o excedente que não é exportado pelas demais unidades da Federação tende a pressionar os preços para baixo no mercado interno. No setor de laticínios, em julho de 2025, Santa Catarina exportou 45 toneladas de lácteos, uma queda de 52% em relação a junho, mas um salto de 275% frente a julho de 2024. O preço do leite ao produtor recuou levemente, de R$ 2,59 por litro em junho para R$ 2,53 na parcial de agosto. Em junho, o preço pago ao produtor em Santa Catarina foi superior aos da Argentina e do Uruguai. Muito obrigada, Alexandre, por essa análise sobre o setor da pecuária. Você mencionou os impactos das tarifas dos Estados Unidos sobre a carne bovina. Mas sabemos que a Ipagri, por meio de uma nota técnica recente, avaliou um cenário ainda mais abrangente. A tarifa adicional de 40% sobre diversos produtos do agro catarinense exportados para os Estados Unidos, que, somada aos 10% anunciados em abril, totaliza 50%. Para nos ajudar a entender os reflexos dessa medida para Santa Catarina, convidamos o analista de socioeconomia da Ipagri-Cepa, Luiz Torezan, para falar sobre o assunto. Olá, Cristiane. Esse é um assunto de grande preocupação para o nosso agronegócio. A nota técnica que elaboramos aqui na Ipagri faz uma avaliação preliminar dos reflexos de uma tarifa adicional de 40% imposta pelos Estados Unidos a muitos produtos que Santa Catarina exporta. No ano passado, os Estados Unidos foram o segundo maior destino das exportações do agronegócio catarinense, movimentando um fluxo de 982 milhões de dólares. Isso representa 13% do total exportado pelo agro de Santa Catarina. Identificamos que a alta concentração de vendas de alguns setores para o mercado norte-americano amplifica os riscos
pela perda de competitividade que vai provocar. Vou falar um pouco dos produtos mais afetados pelo tarifaço. O mel natural é um caso crítico. Os Estados Unidos absorvem mais de 80% de todo o mel exportado pelo Estado. Uma tarifa de 50% significa a perda de quase todo esse mercado, com impacto severo para os exportadores, queda nos preços no mercado interno e perda de renda para os produtores na próxima safra. Já o grupo de madeiras e obras de madeira, que inclui portas, molduras, madeira serrada e outras obras, representa a maior parte do que exportamos para os Estados Unidos. Quase 50% das exportações totais de madeira de Santa Catarina se destinam aos Estados Unidos. O impacto é elevado porque há outros concorrentes nesse mercado e grande dificuldade de realocar esses volumes para outros países no curto e médio prazo. Nos móveis de madeira, enfrentamos a mesma situação. 47% da nossa produção exportada de móveis de madeira tem os Estados Unidos como destino. Aqui o impacto também é elevado pela mesma dificuldade de realocação para outros mercados. Outros produtos como suco de maçã, que 78% das exportações são para os Estados Unidos, couros e pescados também terão dificuldades, pois os Estados Unidos importam grandes volumes e será difícil encontrar novos mercados. Essa tarifa adicional de 40%, se perdurar, cerca de 13% do movimento exportador do agronegócio catarinense será diretamente afetado. Teremos grandes perdas anuais de mercado e consequências significativas tanto para a renda como para empregos nos setores envolvidos, especialmente madeira, móveis e mel. Chegamos ao fim da nossa análise do Boletim Agropecuário de Santa Catarina de agosto de 2025. Esperamos que esse material sirva como um guia prático e estratégico para todos vocês que movem o nosso agronegócio. Os dados que apresentamos nos mostram um setor dinâmico, que enfrenta desafios de mercado e geopolíticos, mas que, sobretudo, demonstra uma capacidade incrível de adaptação e crescimento. A produção recorde de feijão, milho e soja e a liderança inquestionável nas exportações de carne de frango e suína são a prova da força e do trabalho árduo dos nossos produtores e de toda a cadeia produtiva catarinense. Para uma análise ainda mais aprofundada, convidamos vocês a consultarem o Boletim Agropecuário completo em nosso site oficial www.observatorioagro.usc.gov.br. Lá encontrarão uma fonte rica de informações para suas tomadas de decisão. Agradeço a atenção de todos e espero vê-los novamente na nossa próxima edição. Até lá!